Bem-vindos ao canal Millennial Geriátricos. Hoje estreia aqui no canal. Eu sou o Diego, eu vivo nos Estados Unidos há 11 anos e começo hoje um projeto chamado Millennials na América, que vai ser o seu boletim informativo aí sobre tudo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Vamos começar falando sobre o Gold Card, que foi anunciado pelo presidente Donald Trump aí na terça-feira, um programa aí para permitir que estrangeiros ricos comprem a residência permanente aqui no país e que tem um caminho para a cidadania pelo valor de 5 milhões de dólares. Vamos ver o que o Trump falou. A gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks, Howard? Do you want to say a couple of words about it? Tá aí, Trump anunciando o Gold Card, né? Mas eu acho que é mais fácil compreender o pensamento desses caras, desses americanos nacionalistas ou patriotas, seja lá como vocês queiram chamar, quando a gente vive aqui nos Estados Unidos, né? Eles realmente, para essa galera, eles realmente acham que os Estados Unidos são o melhor país do mundo, de longe, que todas as pessoas no mundo têm o sonho de viver aqui, né? O que não é verdade. Inclusive, tem dados aí que mostram que a cada ano entre 3 e 6 mil americanos abrem mão da cidadania e vão embora para outros países, principalmente por questões tributárias, né? Se você é cidadão americano, mesmo vivendo em outro país, você continua obrigado a pagar impostos para o governo dos Estados Unidos. Esses americanos ricos, né? Eles buscam países aí com regimes fiscais mais atrativos, como o Residente Não Habitual, né? Que é um programa lá em Portugal. Tem muito americano vivendo lá em Portugal. Outros destinos aí que são muito populares incluem países com políticas fiscais favoráveis e qualidade de vida elevada também, o Emirados Árabes Unidos, muita gente vai para lá, muitos americanos vão para lá, a Austrália, a Itália agora, a Grécia, a Espanha, todos esses países têm atraído americanos ricos que abrem mão da cidadania, né, num processo aí inverso do que o Donald Trump está tentando fazer. Cara, eu sou cidadão americano, eu vendo a minha cidadania por 3 milhões de dólares para quem quiser comprar. O Donald Trump está vendendo por 5, eu vendo por 3, mas sem sacanagem, eu trabalho no escritório com vários americanos, eu fiz uma pesquisa ali com eles, de brincadeira, né? Mas perguntei para eles se alguém prefere ficar na América, que eles amam tanto, ou se eles aceitariam 5 milhões de dólares para ir embora dos Estados Unidos e entregar a cidadania 100%, até os trumpistas lá no escritório escolheram a grana e ir embora daqui. Então, seria engraçado se alguém fizesse uma pesquisa como essa mais ampla. Falando sério, assim, existe uma divergência até entre os apoiadores do Trump, né, sobre a questão imigratória, mesmo a imigração ilegal, porque para a maioria deles, e a plataforma de governo aí, a maioria das promessas do Donald Trump foram baseadas na ideia de America First, né, América primeiro, uma América para os americanos. Inclusive, vale lembrar aí, antes do Trump assumir o governo, teve uma grande polêmica em torno do visto H-1B, né, que é um visto de trabalho, um visto que muitos indianos, muita gente vem trabalhar principalmente na área de tecnologia, e o Elon Musk defendeu com unhas e dentes esse visto, obviamente, porque ele como um empresário no ramo da tecnologia, se beneficia muito, né, porque é uma mão de obra muito mais barata, as pessoas dependem do empregador para permanecer no país, então são quase como reféns nessa situação, então eles conseguem pagar muito menos por profissionais, muitas vezes mais qualificados do que os americanos. Enfim, além disso, esse Gold Card, né, essas pessoas imigrando para os Estados Unidos pagando 5 milhões de dólares, e o Donald Trump, ele até fala ali no discurso dele, ele traz essa ideia de que esses super ricos contribuem para caramba com a economia.
né? E o que nem sempre é verdade, existe uma massa aí de super ricos que são rentistas, né? Que não produzem nada, que não fazem o dinheiro circular, que não geram empregos, muitos não têm empresas, né? Então, um imigrante indocumentado que trabalha numa fazenda, trabalha na construção, na limpeza, ele produz muito mais e são muito mais importantes para a sociedade do que muitos desses super ricos aí nesse perfil que o Donald Trump está tentando atingir com esse Gold Card, né? Por outro lado, e é por isso que é importante tentar analisar essas coisas aí, tudo que está acontecendo com frieza. Os progressistas, né, que gritaram tanto contra, estão gritando contra essa medida aí, achando um ultraje, né? Vão trazer oligarcas aí para o país. São os mesmos que se calaram aí nos últimos anos sobre a política de fronteiras abertas no governo Biden. O Gold Card pode ser ou não uma má ideia, a gente ainda não sabe nem como vai funcionar, eles não deram detalhes, mas a fronteira aberta é inegavelmente perigosa para qualquer país, né? E claramente não foi uma boa ideia, nem para quem chegou, né? A gente viu muitos imigrantes aí que chegaram, pô, foi uma imigração em massa nos últimos anos. Muita gente, eu vi com os meus próprios olhos, que chegou aí e teve dificuldade, e ainda está tendo para conseguir moradia, para conseguir trabalho, para conseguir colocar filhos na escola. Muitas das cidades que recebem melhor os imigrantes aqui não tinham infraestrutura para recebê-los aí, muita gente está passando dificuldade. Enfim, vamos continuar acompanhando aí essa questão do Gold Card, quando eles derem mais detalhes, a gente traz aqui. Vamos falar agora sobre a notícia, né, da criação de um registro de imigrantes indocumentados. A administração Trump anunciou aí que vai exigir que todos os imigrantes com 14 anos ou mais que entraram no país sem passar por controle migratório façam um registro junto ao governo federal. Segundo o governo, quem não fizer pode enfrentar penalidades civis e criminais, incluindo multas de até $1.000 e até 6 meses de prisão. A secretária de Segurança Interna, Chris Nolan, ela anunciou esse plano na terça-feira também, argumentou que o governo deve saber quem está no país ilegalmente para poder deportar essas pessoas ou para dar uma chance de sair voluntariamente. Nos últimos dias, ela alertou os imigrantes de que eles serão caçados e deportados se não se registrarem, citando uma disposição da Lei de Imigração e Nacionalidade de 1952 como justificativa para a exigência. A estimativa é de que em torno de 8 milhões de pessoas, 8 milhões de imigrantes indocumentados, teriam que se registrar. Eu trouxe um vídeo dela, vamos ver o que ela falou. Using every single tool that we have at our disposal to do exactly what President Trump promised the American people. The Alien Registration Act says that within 30 days of being in this country illegally, someone must register with the federal government. They will be fingerprinted. They must announce that they are here. And if they do so, they can avoid criminal charges and fines, and we will help them relocate right back to their home country. And what this does is provide them an opportunity to come back someday and to be a part of the American dream. If they don't register, they're breaking the federal law, which has always been in place. We're just going to start enforcing it to make sure that these aliens go back home. And when they want to be an American, then they can come and visit us again. Tá aí a declaração dela para Fox News. Bom, eu escutei vários advogados brasileiros, né, que trabalham com imigração por aqui e parece meio que consenso que a ideia do governo é principalmente assustar as pessoas, né, para quem sabe impulsionar as autodeportações, né, as pessoas saírem voluntariamente do país. A gente sabe que o governo não tem dinheiro nem efetivo para deportar milhões de pessoas. No ritmo que as prisões estão acontecendo agora, o governo vai conseguir deportar 1 milhão de pessoas aí nos 4 anos do mandato do Donald Trump. Os países que têm baixa incidência de imigração ilegal são países que fazem a vida dos imigrantes quase impossível, né? Países em que o cara tem dificuldade para trabalhar, para alugar um lugar para morar, que não consegue abrir uma conta em banco, não consegue abrir empresa, não consegue financiar bens, não consegue nem ter lazer, né? Muitos países aí, o cara imigra ilegalmente, casa, trabalho, trabalho e casa, é bem tenso. Mas tudo isso você consegue fazer aqui nos Estados Unidos, mesmo sem documentos, e só consegue porque beneficia
os capitalistas, né, as pessoas que detêm o poder econômico, e é assim que os imigrantes se tornaram fundamentais para a economia dos Estados Unidos, primeiro oferecendo mão de obra barata, né, trabalhando em áreas aí com alta demanda que as empresas têm dificuldade em recrutar, construção, limpeza e etc., né. Segundo, esses financiamentos aí que eu citei, por exemplo, as taxas de juros são muito mais altas para os imigrantes. E as condições são bem piores para quem não tem documento. Então, mais uma vez, os ricos, os bancos, esses caras que se beneficiam, né, de toda essa situação. E, em terceiro lugar, muitos imigrantes sem documento que têm sucesso aqui abrem negócios, contratam outros trabalhadores, giram a economia, né? Muito mais, como eu falei na outra notícia, muito mais do que esses, às vezes, super ricos que vêm para o país aí e só ficam com o dinheiro rendendo, né? E não geram trabalho e não fazem a economia funcionar. Quando o governo fica batendo nessa tecla, quando eles falam em imigrantes criminosos, é importante entender que é uma minoria esmagadora, esmagadora. Assim. Eu não conheço nenhum imigrante criminoso, eu só conheço trabalhador, né? E qualquer um que você perguntar aqui vai dizer a mesma coisa. Até agora, eu acho que tudo que a gente viu foi muito mais propaganda para aterrorizar os imigrantes sem documento, muito mais do que qualquer outra coisa, né? E tentar fazer com que essas pessoas, muita gente se assuste e acabe indo embora, porque o governo não tem como prender todo mundo, não tem prisão, não tem grana, não tem avião, não tem como deportar milhões de pessoas, além de ser inviável para a economia, né? Vamos continuar acompanhando para ver como vai funcionar direitinho essa lei de registro. Aí a gente traz mais detalhes também. E por último, vamos falar sobre a diretora de inteligência nacional, a Tulsi Gabbard, né, que demitiu mais de 100 agentes de inteligência de 15 agências por usarem uma plataforma de bate-papo do governo para discussões que incluíam tópicos como poliamor, cirurgia de transição de gênero e política. Ela disse: eu emiti uma diretiva hoje de que todos eles serão demitidos, suas autorizações de segurança serão revogadas. A ferramenta de bate-papo era supervisionada pela Agência de Segurança Nacional, de acordo com ela. Cada agência de inteligência tem ferramentas de bate-papo de colaboração interna, foi o que disseram os ex-oficiais aí de inteligência. Eu trouxe até um print aqui de algumas mensagens aí, estão em inglês e tal. Enfim, ela. Assim, primeira coisa, isso é uma lição para todo mundo, lição para a vida. E a gente sempre deve presumir que tem alguém lendo as mensagens que a gente está escrevendo na internet, em qualquer aplicativo. Eu sei que gosta de falar absurdos aí no WhatsApp, tem que estar sempre com essa ideia na cabeça de que tem um monte de gente lendo. Né? Não só quem está ali num grupo. Quantas vezes a gente vê até vazamento de grupos, né? Mas além disso, né, serviços de inteligência e tal, a gente sabe que eles têm acesso às empresas, né, às big techs, então tem que tomar cuidado. Agora, é muito curioso como os conservadores, né, que sempre falam que hoje as pessoas são muito fracas, né, que ninguém mais faz piada, que é muito mimimi, parece que eles também são muito sensíveis, né, porque esse aí era um grupo para funcionários LGBT da inteligência, e essas mensagens absurdas que eles estão falando aí na televisão, no noticiário, eram, na verdade, desses caras, dessas pessoas LGBT falando sobre cirurgia plástica na bunda, depilação a laser, então não é nada demais. Mas é importante frisar que a Tulsi Gabbard, né, que é a diretora agora, ela cresceu num culto muito hostil às pessoas LGBT. O pai dela também era político, era abertamente anti-LGBT, então talvez isso explique melhor aí essa indignação dela e essas demissões, né? No final das contas, mais 100 pessoas aí demitidas da inteligência. E é isso aí, esse é o Millennials na América. Eu vou estar sempre de olho em tudo que está acontecendo para trazer para vocês aí, manter todo mundo bem informado, tá bom? Obrigado. E não esquece de deixar o like, comentar aí e dar aquela força para o canal. Valeu!